Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no programa de hoje nós vamos mostrar como foi a entrevista com Fernando Pedrosa, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Alagoas, onde ele se mostrou bastante preocupado com a atual situação da saúde no estado. Bom, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, doutor Fernando, primeira vez que ele está aqui no nosso estúdio do programa Eu Quero Ver. E para a gente começar a nossa entrevista, vamos com aquela pergunta: como é que estão as expectativas para 2013? Quais as políticas de melhorias para a saúde aqui no estado? Em primeiro lugar, agradecer o convite, e para mim é uma satisfação pela primeira vez estar aqui e desejo de retornar muitas outras vezes. O ano passado eu fui perguntado o que eram as perspectivas e eu disse: não, a situação é difícil da saúde, mas a gente tinha as perspectivas de que alguma coisa melhorasse. Mas esse ano eu diria que por mais otimista que eu possa ser, para este ano não vejo expectativa com sinceridade de que as condições de saúde no estado de Alagoas melhorem. Nós estamos realizando uma série de conselho de trabalho visando dar contribuição aos gestores e esclarecer a população de algumas situações que nós possamos dar resposta, mas nós não estamos vislumbrando nas esferas de governo uma política que modifique, que dê um novo norte para a saúde no Brasil como um todo e especificamente para Alagoas. Mas não vamos ser pessimistas, vamos acreditar que eu possa estar, eu prefiro acreditar que esteja errado e que isso possa significar uma melhoria no futuro breve. Bom, o senhor falou que não tem expectativa para 2013, e como é que o Conselho Regional de Medicina de Alagoas classifica a assistência médica aqui no estado? A assistência médica, globalmente, ela está muito ruim. Eu diria que desde a questão do SUS, que atende 90% da nossa população aqui, e em torno de 10% é da rede conveniada, mas tanto o SUS como a assistência prestada através da rede conveniada e até mesmo no particular, ela está difícil. Por quê? Porque a gente tem uma disponibilidade de oferta de serviços insuficiente para o atendimento da nossa população como um todo. E aí a gente está vendo as dificuldades que as pessoas têm, tanto pelo SUS como a rede conveniada, até mesmo de marcar uma consulta com o médico, e muito mais difícil ainda a realização de procedimentos. Se for procedimento cirúrgico, a gente tem tido muita dificuldade, porque a rede de leitos em Maceió e em Alagoas é insuficiente. Ela não é só insuficiente numericamente, mas ela é insuficiente na sua efetividade. Não adianta eu ter aqui um leito que ele não pode ser ocupado e que eu não tenho capacidade de resolver o problema do paciente caso eu venha colocá-lo naquele leito. Então a gente tem essas duas situações que não é boa, e isso precisamos mudar essa expectativa na saúde aqui para a nossa população. Bom, além de ser insuficiente esse número, né, nós temos 45 aproximadamente hospitais fechados aqui no estado, estão parados. Para onde estão indo esses pacientes? O que acontece, esses hospitais estão precariamente abertos. São hospitais em que não tem capacidade de resolução na maioria dos problemas. Ele mantém, na maioria das vezes, somente o médico de plantão quando tem. Então aquele médico faz um atendimento ambulatorial ou emergencial extremamente precário. O serviço não oferece condições de atendimento e os pacientes que necessitam de um maior atendimento, maior complexidade, vêm para Maceió e aí vem superlotar, contribuir com a superlotação do HGE e no caso da maternidade, Santa Mônica, Hospital Universitário e principalmente Nossa Senhora da Guia. Esses três hospitais que a gente tem tido dificuldade. E aí a Santa Mônica é que arca, porque é a maternidade pública que nós dissemos, ela é porta aberta, ela não pode recusar uma gestante em trabalho de parto ou em trabalho em período expulsivo do bebê, que tem que internar de qualquer forma.
aí a gente vê situações desumanas, tanto lá no HGE, os pacientes no chão, paciente em corredor, paciente em maca, assistido precariamente, superlotação, e isso a gente está vendo também na maternidade Escola Santa Mônica. A imprensa também vem divulgando que o Conselho Regional de Medicina daqui de Alagoas está formalizando uma denúncia para o Ministério Público. Essa denúncia, ela já foi formalizada? Como é que está o andamento disso aí? Olha, nós já fizemos diversos levantamentos através do nosso departamento de fiscalização dessa situação de saúde, e que desde as unidades básicas até mesmo a alta complexidade. Os nossos relatórios a gente tem encaminhado para o Ministério Público. Há 3 anos ou 4 atrás, nós fizemos um estudo detalhado no Hospital HGE, e envolveu até outros conselhos profissionais da área da saúde e até mesmo o CREA em relação para análise de estrutura física. Fizemos um relatório minucioso e entregamos aos setores competentes e ao Ministério Público Estadual e Federal. O Ministério Público Federal nos deu uma resposta, disse que havia consultado a Secretaria de Saúde e que a Secretaria de Saúde do Estado havia respondido que o problema do HGE estaria resolvido com a reforma daquela unidade antiga que está em reforma. Isso nós recebemos em dezembro de 2011 e consultamos a Secretaria qual seria o prazo para que aquela área fosse incorporada em leitos para o HGE e a Secretaria nos respondeu que seria em 3 meses, quer dizer, em março do ano passado. Isso já se passou 1 ano. O senhor acha que a implantação das UPAs seria uma saída? Como é que funciona uma UPA? As UPAs, ela é uma ideia do Ministério da Saúde, que é para atendimento de pequenas emergências, desafogando os grandes hospitais. Então, como ideia, ela é uma coisa muito boa e tem sido implantada algumas. Em alguns estados, a questão das UPAs evoluíram mais, outras extremamente incipientes, como é o caso de Alagoas. Então, a ideia em si, ela é boa. Então, em vez de o paciente com uma pequena urgência ele não ir diretamente ao HGE, ele iria resolver uma urgência clínica, uma dor aguda muito forte, um quadro de desidratação intensa, aguda, ou até mesmo algum caso grave, porque as UPAs elas são equipadas até para dar o atendimento imediato, enquanto se transportaria esse paciente para uma unidade grave. Aí qual tem sido o problema? O problema é que construir parece-me no Brasil muito fácil. O difícil é arranjar recurso para custeio. Então o que é que a gente tem? Nós temos uma UPA funcionando hoje, uma UPA em Penedo, outra em Viçosa e uma UPA com a estrutura física pronta em Palmeira dos Índios. Tem outros problemas, eu tive com o prefeito de Palmeira essa semana e ele relatou qual é a dificuldade que está tendo para estar na UPA. Em relação a Penedo, eu não sei exatamente como é que está a situação, porque eu não estive lá depois de uma abertura da UPA, mas em Viçosa sobrou para o município todo o custeio da UPA. A UPA de Viçosa foi aberta em setembro e toda a sua manutenção tem sido custeada exclusivamente pela Prefeitura de Viçosa. Se a Prefeitura devia entrar com um quarto dos recursos, já está arcando com o recurso todo, porque nem o governo federal, nem o governo estadual destinou o recurso da qual ele deveria ser. O acerto feito é que o governo federal entraria com metade dos recursos, um quarto caberia ao Estado, outro quarto o município teria que assumir. E aí o município assumindo. O que é que está acontecendo em Viçosa? A UPA está sendo mantida, mas quando a gente observa o resto da rede de saúde do município está sendo sucateado numa rapidez impressionante, porque o município não tem como de arcar com toda a sua rede que já tinha instalado, mais uma UPA para funcionar nos padrões adequados. Na hora de assumir, todo mundo isso é a verdade. O governo federal lança o programa, assume a responsabilidade por parte do financiamento daquele programa e depois os recursos não chegam para o custeio. Então é muito bonito, as UPAs estão muito bonitas, está muito bonito instalado, é uma estrutura bem funcional, muito boa para o que se presta, e aí quando chega na hora de funcionar não tem como. E aí é uma injustiça com as prefeituras a ser acusada, porque o mau funcionamento da UPA, ninguém está acusando o governo federal e o estadual pela falta do financiamento,
vai na prefeitura dizer que aquele não presta, aquele não funciona, aquele não está atendendo, ali não tem nada. Porque é a pessoa, é o gestor municipal, é o prefeito, é o diretor da UPA, que está ali pertinho para receber toda essa carga de responsabilidade que vem sido destinada para a população. Não é justo. E diante de tudo isso, doutor, o senhor acha que o número de doentes aumentou no estado ou que está faltando médico mesmo? Nós temos as duas questões ao mesmo tempo. A questão da doença ter aumentado, ela nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, mudou muito, vem mudando o perfil da doença. Nós estamos saindo daquelas doenças agudas ou preveníveis, através de melhorias, mesmo que lenta, ela vem acontecendo na questão sanitária, nas doenças imunopreveníveis, aquela que a vacina previne o aparecimento de doenças, e hoje a gente está partindo para as doenças crônico-degenerativas, que é o envelhecimento da população. Nós estamos vivendo mais, e isso está permitindo que doenças crônicas de caráter degenerativo estejam aparecendo mais, e essas doenças são de custos bem mais elevados. Aí é uma questão natural que as pessoas, quando envelhecem, passam a precisar mais dos serviços de saúde mesmo, com a diminuição na infância, a diminuição das doenças da infância, da pobreza, da miséria, que ainda temos, mas que essa está diminuindo. Mas, no ponto geral, é possível que a doença esteja aumentando. E em relação aos profissionais, Alagoas médico, vamos falar especificamente do médico, vem tratando muito mal os profissionais médicos, somente nas suas perspectivas profissional, como também remuneração. O estado de Alagoas vem remunerando muito mal, com exceção de algumas prefeituras, e aí eu incluo até a prefeitura de Maceió, que paga um salário bem melhor ao médico. Não é aquilo que nós desejamos, não é aquilo que a FENAM, Federação Nacional do Médico, preconiza, mas ela já melhorou bastante. Isso foi uma questão, mas a prefeitura de Maceió é um universo somente. Os outros serviços, né, dos estados, principalmente o estado, o governo do estado, dos outros estados, eles remuneram melhor. E aí os médicos de Alagoas estão saindo de Alagoas para trabalhar em Pernambuco, em Sergipe, na Bahia, e isso tem diminuído o número. Com um outro detalhe, nós estamos com a população médica envelhecida. Nós temos a maior média de idade médica brasileira, acima dos 49 anos, quase 50 anos é a idade média do médico que trabalha em Alagoas, e é preciso considerar que na medida que o médico envelhece, apesar da experiência ser uma coisa positiva, a capacidade de trabalho diminui das pessoas em função da idade. Isso vai diminuindo a disponibilidade do profissional em trabalhar mais e atender mais. E agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a entrevista aqui com o Fernando Pedrosa, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. O hip hop para mim é um estilo de vida que eu descobri, né? Aprendi o que tinha por trás disso chamado hip hop e vi que aquilo ali era a minha cara. A gente quer mostrar que o que a gente faz é movimento de reivindicação através da dança, através de arte, através de música. Que as pessoas usam o nome hip hop, mas não fazem. Usar o nome hip hop é uma coisa, fazer o hip hop é outra. O que falta pro hip hop se fortalecer, irmão, é a unidade, o trabalho em conjunto, a união, velho. Eu acredito que a gente é bom separado, mas junto a gente pode ser melhor ainda. Como eu falo, talvez insuperável, tá ligado? Estamos de volta dando continuidade à entrevista com Fernando Pedrosa, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Alagoas. E para a gente continuar a entrevista, vamos falar um pouquinho do caso dos hospitais também. Por que será que nunca tem vaga, sempre está superlotado os hospitais? É essa disponibilidade de leite que a gente tem. A gente tem
um pequeno número de leitos disponível para atender a população, e outros sobram em alguns hospitais que não têm estrutura. Aí essa dificuldade é enorme. Até mesmo os pacientes que estão vinculados à medicina, à saúde suplementar, os convênios, o seguro-saúde, têm tido dificuldade de conseguir vaga para procedimentos. Isso tem sido uma constante, porque essa oferta é pequena. E aí, se essa oferta é pequena, a questão do mercado não estimularia a surgir investimento nessa área? Esse seria o grande desafio. Se está franco o internamento, se falta leitos, isso não tem ocorrido. Por quê? Porque até mesmo na iniciativa privada, a dificuldade apareça quem queira investir em saúde com a remuneração que a gente recebe hoje, que os serviços recebem hoje, não é só o honorário médico, mas também o que remunera os procedimentos através do SUS, não cobre os custos de internação, os custos hospitalares, e através da própria rede conveniada, que paga uma remuneração insuficiente para a manutenção. Recentemente, nós tínhamos uma placa bem grande ali na Cruz das Almas, dizendo que ali ia ser um hospital. Depois a placa desapareceu, vai ser um conjunto habitacional. Provavelmente o investidor desistiu de investir na saúde, ou não acreditar que ela dê retorno financeiro. Esse é um outro fator. E do ponto de vista do Estado também. Se nós observarmos, a Prefeitura de Maceió não tem um hospital. A Prefeitura de Arapiraca não tem um hospital. Penedo, a Prefeitura, não tem um hospital. Tem uma UPA somente. E aí o que é que você vê? O serviço público também não quer investir em hospital na administração direta para melhorar. A gente tem esses hospitais pequenos, 45 hospitais, em prefeituras pequenas que não têm condição de manter o hospital. E até estudo do Ministério da Saúde tem dito que município com menos de 50 mil habitantes não tem condição de manter um hospital. Esses 45 hospitais municipais estão entre esses municípios menos de 50 mil habitantes. Nenhum município com mais de 50 mil habitantes tem hospital. Tem, assim, hospital filantrópico, hospital privado, mas na gestão municipal não tem. Por que é que não tem? Porque os custos são elevados para os recursos que estão disponíveis. No fim, fica faltando leite. Bom, e a gente vai falar agora sobre um título que o Hospital HGE sustenta. Ele foi dado pelos profissionais, né, de lá que trabalham no HGE e por pacientes também. Que ele tem um título assim, A Porta do Inferno. Por que o senhor acha que o HGE ele ostenta esse título? Em primeiro lugar, para os profissionais que trabalham lá, médico e outro, deve ser isso mesmo. Porque trabalhar naquelas condições, nas condições que está hoje o HGE, deve ser a porta do inferno. Para os pacientes, aí poderá ser o inferno ou o céu, dependendo da situação religiosa de cada um, né? Pode ser que ele esteja na porta do céu, porque a vida dele vai ser abreviada e ele chegará ao destino final de uma maneira muito mais rápida. A situação do HGE é insuportável. Nós não aguentamos mais assistir aquilo ali. Os médicos também têm sentimentos, apesar de alguém dizer que não os têm. Eu sei que muitas vezes que trabalha lá se adapta àquela situação, mas a angústia é evidente no rosto, no semblante de cada profissional que trabalha ali, não somente médico. E muitos são abnegados e gostam daquele tipo de trabalho, de emergência, de trabalhar na urgência, mas aquilo é uma situação desumana. A situação em que as pessoas estão sendo atendidas e têm sido internadas no HGE é uma questão de direitos humanos. E nós estamos numa encruzilhada. Posso falar pela categoria médica que a gente vem numa situação de exposição em relação ao governo, aos governos, isso aqui eu não rotulo especificamente um governo, mas ao executivo que perdeu a capacidade de se sensibilizar com aquela questão. Eu diria que, porque todo Estado está igual, mas no dia que a gente perder a capacidade de nos indignar com a falta de condição e a desumanidade com que as pessoas são jogadas ali dentro, a gente perdeu a dignidade da vida. Nós precisamos fazer uma grande mobilização nacional, mais especificamente em Alagoas, se o povo não for à rua para pedir que se resolva aquilo.
E aí, mas em relação ao povo hoje, acha que é o médico. Então, quando ele chega num posto que o médico não está, ou que o médico não for, não é o médico que é o culpado, é o médico que não teve lá, é o médico que faltou. Mas por que ele faltou? Por que ele não está lá? Ai, será que ele foi contratado? Será que foi dada dignidade a ele para que ele trabalhasse? Ou não? Isso tem que ser feito. Então, o discurso que o governo federal tem dito que está faltando médico no Brasil, isso é uma falácia. Por que está faltando médico? Porque eles não pagam o suficiente e não dão condições de trabalho. Recentemente, uma própria prefeitura do interior aqui, no município médio, estava com carência de médico e o prefeito novo eleito resolveu melhorar o ganho de médico, completou todas as suas equipes, completou todo o quadro. E quando ele renunciou, por uma razão política, ele renunciou para uma outra candidatura, assumiu o vice-prefeito que rebaixou o salário do médico, perdeu 6 médicos na primeira semana. Então, nessa situação precária, é lamentável que seja desse jeito. Mas a gente tem que acreditar. Mas se a população, né, passar a cobrar, se a condição do HGE definir voto, definir eleição para os governantes, eles vão tomar providência para isso. Eu diria, né, que no meu passado estudantil, quando o pronto-socorro saiu daquela pedacinho da Santa Casa e foi para aquele prédio que hoje está abandonado, eu me orgulhava da emergência que nós tínhamos. Eu tinha orgulho de dizer para os meus amigos de outros estados que a gente tinha uma emergência digna. Eu me acidentei de carro e ao ser socorrido, me perguntaram para onde eu ia. Eu digo para o pronto-socorro, a unidade de emergência Armando Lages. Porque eu sabia que ali era o local que eu ia ser melhor atendido do que em qualquer outra estrutura privada. Eu tinha plena confiança daquilo lá. Hoje é um verdadeiro caos, No que pese, além, com todas as dificuldades, com toda a precariedade, ainda se salva vidas ali dentro, apesar de tudo. Isso pelo trabalho abnegado de alguns profissionais. Mas a gente precisa resolver, a sociedade precisa dar um jeito em resolver aquela situação. É revoltante. Depois de todo o trabalho técnico que o Conselho fez, eu acho que a gente vai ter que ir para a rua. Vai ter que ir para a rua, vai ter que levar o povo à rua, vamos ter que levar as associações de moradores, os sindicatos, vamos mostrar para essas entidades organizadas da população que aquilo ali é um patrimônio nosso e é a garantia de em situação de emergência, a gente sobreviver lá. Eu fico às vezes a pensar, se o que Deus me livre aconteça, uma tragédia daquela que aconteceu em Santa Maria, e aqui em Alagoas, quantos não morreriam? Lá morreu 171 pessoas e mais 7 depois. Somente 7 pessoas morreram depois de iniciado o atendimento. Havia mais de 170 pessoas internadas e ficaram por vários dias internadas. O esquema que se montou para fazer aquele atendimento ali em Santa Maria foi uma coisa muito bonita, muito orgulho. Nós ia morrer muito mais do que 8 após o atendimento. Eu sei que o acidente vitimou 171 pessoas, jovens, e de imediato, isso não dependia da assistência médica, mas depois que eles foram assistidos, e a gente sabe as complicações respiratórias de quem ingeriu uma fumaça extremamente tóxica, acontece nos dias subsequentes, a gente vê. E aí a gente sabe, nós tivemos um relato dos colegas de Rio Grande do Sul, como foi estruturado aquilo ali, né? Como os médicos que saíram de suas casas para ir atender lá, como os médicos que estavam lá se envolveram de tal forma no atendimento que não queriam ir embora, eles entraram dentro do âmago do sofrimento das pessoas. E para a gente encerrar a nossa entrevista, como é que o senhor classifica hoje a saúde no Estado? O governo está equivocado em relação à questão da saúde. Eu diria que, se eu fosse governante do Estado, eu diria para o secretário, eu quero o problema do HGE resolvido em 60 dias. Falta essa capacidade de decisão. Se o senhor não tiver capacidade para em 60 dias de resolver a questão da superlotação do HGE, você peça demissão que vão arranjar outra. Mas não é a questão da pessoa que está lá. Nós acreditamos muito na pessoa do Dr. Jorge Vilas Boas, que hoje responde
pela saúde do município, mas precisa que o executivo maior, o dirigente maior, ponha o pé e diz: eu vou resolver aquele problema. E sente para conversar com os médicos para resolver o problema salarial. Não é só salário que a gente está querendo, mas um bom salário vai garantir a permanência dos médicos em Alagoas. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui, e o programa Eu Quero Ver está de portas abertas para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço toda a disposição de vocês. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã, quarta-feira, a gente se encontra.